Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos dentro do propósito do nosso coração, que é partilharmos a palavra de Deus para que cada vez mais pessoas possam fazer uso dela como aprendizado e como direção para as suas vidas. Lembrando que nós precisamos da tua ajuda para fazer a divulgação desse trabalho. Eu procuro, eu estudo, eu passo para você e você passa para as outras pessoas. E assim nós caminhamos junto, num desejo, num pensamento que partiu do meu coração, mas que você também tem que sentir necessidade de fazer. Porque tanto eu como você daí almejamos um lugar melhor para nós, melhor do que esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje, de dificuldade, às vezes de angústia, de incerteza, de medo, mas que aqui passa. Se nós levarmos uma vida má nesse lugar, e nós aproveitarmos o nosso tempo aqui para ganharmos uma vida melhor depois dessa, nós ainda estamos no lucro. Eu quero ler com vocês o livro de Êxodo, no capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Aqui nós estamos, capítulo 10, dentro das 10 pragas que Deus mandou no Egito. Não no intuito de salvar aquele povo, mas no intuito daquele povo saber que ele era Senhor de todas as coisas. Tanto que se não fosse assim, nós hoje não estávamos pregando essa palavra, não estávamos trazendo para a nossa vida, não estávamos fazendo proveito dela. E o versículo 7 do capítulo 10, onde Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos, o versículo 7 diz assim, ó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos será por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados, foram conduzidos outra vez à presença de Faraó. E ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Fez uma pergunta, questionou. Eu quero frisar a resposta de Moisés no versículo 9. Resposta de quem sabe o que quer, sabe quem serve,
sabe para onde está precisando ir e conhece a direção. Ele disse: haveremos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com nossos bois haveremos de ir, porque festa ao Senhor temos. Partindo desse propósito bem sucinto de Moisés nessa resposta, eu quero trazer lá daquele tempo para a minha vida, para a tua vida, nos dias de hoje. Faraó achou que algumas pessoas iriam, ou seja, que nós não precisamos estar totalmente empenhados em servir a Deus. Que uns iriam e outros ficariam. Moisés disse: não, nós havemos de ir, nós e tudo o que nós temos. Porque nós vamos servir ao nosso Deus e não sabemos direito o que Ele vai exigir de nós. Portanto, tudo o que nós somos, o que nós temos, tudo deve ir conosco. Porque tudo quanto nosso Deus exigir, nós vamos fazer. Nós encontramos hoje muita facilidade nos propósitos de servir a Deus. Há um monte de igrejas, arrisco dizer que grande maioria delas, os seus dirigentes não estão preocupados em salvação de alma, mas em continuar sendo destaque, sendo ovacionado, vivendo de uma maneira regalada, e por que não dizer até enriquecendo às custas da palavra de Deus. E nós estamos caindo nessa cumbuca, nós estamos caindo nessa arapuca, nós estamos caindo nesse conto que não faz parte da vontade que a palavra de Deus traça para a nossa vida. De todo o teu coração, quando me servir de todo o teu coração, de teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ou seja, em todo o tempo, com tudo que temos. Faraó não estava entendendo isso. Mas Moisés deixou bem claro. Com o que temos, com o que somos, tudo é dele, para ele e por ele. E assim ainda é. Assim ainda temos que fazer acontecer na nossa vida. Nós precisamos servir a Deus com primazia, com assiduidade aos cultos, aos programas da igreja, com dízimo, com oferta, com propósito do coração, um pacote forte, bem feito, fechado, para agradar ao nosso Deus, pois Ele nos dá tudo. Somos dele.
vivemos por Ele, por favor dEle. E não estamos reconhecendo isso. Nós precisamos, na nossa vida, dizermos que havemos de ir com toda a nossa casa, com todos os nossos bens, com tudo que temos, para servir a Deus. Quando a palavra menciona que nós não devemos ter idolatria, não está referindo unicamente a outros deuses, a santos, a imagem, a outra coisa, mas sim a ter, querer, poder, conseguir, comprar. Todas essas coisas nós praticamos como idolatria. Então, tem mais um versículo nesse capítulo que ainda eu gosto muito dele. E Moisés ainda acrescentou a Faraó: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocausto, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir, até que chegamos lá. Nós estamos selecionando uma partezinha para Deus da nossa vida. E como eu posso dar uma parte da minha vida para Deus, se toda a minha vida é dele? Como eu posso separar alguma coisa que está nas minhas posses para entregar a Deus, para entregar na igreja, se tudo que está nas minhas posses foi Ele que deu, é dele? É um caso a se pensar. E que o Senhor tenha misericórdia de nós.